amor, meu tudo, razão de... Bem forte pra Jesus. Deus, meu, meu farol, o farol que eu preciso lá em cima bem forte assim, ó. Eu preciso te sentir todo dia, de olhar pra tua luz pra não me perder. Meu Senhor, tu és a minha alegria. Eu preciso. Tira o pé do chão aí, meu irmão. Deus da minha vida, fica comigo. Sou a sua casa, mora em mim. Deixa eu te dizer o que eu preciso, Pai. Eu preciso do Senhor. Joga a mão lá em cima assim, ó. Adore ao Senhor, meu irmão. Abre os braços assim, declare com fé. Deus, meu Pai, meu amor, meu tudo. Grita o nome dele. Deus meu, meu farol, o farol que eu preciso. Joga a mão lá em cima e declare. Eu preciso te sentir todo dia, de olhar pra tua luz pra não me perder. Meu Senhor, tu és a minha alegria. Eu preciso. Vai, meu irmão, tira o pé do chão aí e declare. Deus da minha vida, fica comigo. Sou a sua casa, mora em mim. Deixa eu te dizer o que eu preciso, Pai. Eu preciso do Senhor. Vai, meu irmão, tira o pé do chão e declare. Deus da minha vida, fica comigo. Sou a sua casa, mora em mim. Deixa eu te dizer o que eu preciso, Pai. Eu preciso do Senhor. Bora, Sidão! Lá em cima nas palmas, adore ao Senhor, meu irmão. Aleluia! Quem vai morar no céu com Jesus, diga amém. Tá muito fraco. Quem vai morar no céu com Jesus, diga amém. Aleluia. Das palmas bem forte. Aleluia. Oh glória. Vai, meu irmão. Então quebra tudo. Sai do chão e declare. Deus da minha vida, Deus da minha vida, fica comigo. Sou a sua casa, mora em mim. Deixa eu te dizer o que eu preciso, Pai. Eu preciso do Senhor. Deus da minha vida, fica comigo. Sou a sua casa, mora em mim. Deixa eu te dizer o que eu preciso, Pai. Eu preciso do Senhor. Aleluia. Existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor. Águas que correm do trono, águas que curam, que limpam. Por onde o rio passar, por onde o rio passar, tudo vai transformar. Pois leva a vida, do próprio Deus. Esse rio está. Você
quer beber, irmão. Levante as suas mãos bem alto e declare com todo o seu coração: eu quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Ergam as mãos. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Levantem as mãos. Senhor, nós estamos na tua presença. Nós sabemos que o Senhor está aqui, Pai. E eu creio que o Senhor vai encher esta igreja do teu poder. Que o Senhor fará maravilhas aqui nesse lugar. Para ti, Senhor, seja todo louvor e toda glória. E a igreja diga obrigado, Jesus. Digam todos amém. Vamos aplaudir ao Senhor Jesus. Oh, glória a Deus, bem forte. Louvado seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Os amigos que estão em casa agora, participando, assistindo aí a nossa programação e que vão assistir agora o nosso culto, ou pela RIT, pela nossa TV, pelo canal das igrejas, né? Ou talvez pelas redes sociais, que você receba o nosso abraço e que a paz de Deus nesse momento seja derramada sobre a sua casa e a sua família. Amém? Eu sou o seu irmão em Cristo, pastor Alex de Lima, sou o servo do Senhor Jesus, pela graça e misericórdia do nosso Deus. E essa igreja abençoada aqui que você verá agora, é a sede da Igreja da Graça de Deus aqui na cidade de São José dos Campos, tá bom? Eu sempre gosto de começar já falando que o nosso endereço aqui é Praça Padre João número 200, tá bom? Praça Padre João 200. Nós estamos bem no centro, no marco zero da cidade, em frente ao terminal rodoviário central. De qualquer lugar da cidade é facinho chegar aqui e venha participar de uma das nossas reuniões. A igreja abre todos os dias. O nosso dia mais importante, o dia principal é o domingo, porque é o dia do Senhor. E no domingo nós nos reunimos às 7, às 10, às 15 e às 18 horas, tá bom? 7 horas da manhã, 10 horas da manhã, 3 horas da tarde e às 18 horas. Pessoal, vamos na fé em nome de Jesus. Nós estamos falando, pessoal, sobre um assunto muito importante. Nas últimas semanas, nós falamos aqui sobre aquela batalha que o crente precisa travar e vencer. A Bíblia Sagrada fala em Efésios 6,10, está escrito assim: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Verso 12, porque não temos que lutar, olha para o pastor, aqui, vamos lembrar bem disso aqui, ó. Nós não temos que lutar contra quem? Contra a carne e o sangue, mas sim, diga sim, temos que lutar sim. Contra quem? Contra os principados, potestades, os príncipes das trevas deste século e as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. O que você acabou de ver ali, principado, potestade, é tudo demônio, irmão. E nós precisamos estar fortalecidos em Deus e preparados, armados, capacitados para vencer essa batalha. Diga glória a Deus. E aí, irmão, nas semanas que passaram, eu falei sobre várias coisas que tem a ver com esse assunto. Um culto eu falei uma coisa, outro culto eu falei a outra. E hoje, como nós estamos encerrando, eu queria falar sobre aquela que eu considero ser a ação mais perversa de Satanás nos nossos dias. Amém, irmão? O pior espírito que tem agido no meio do povo. E você tem que estar vigilante contra ele, preparado para vencê-lo. Lá na primeira carta de João, vamos lá, agora eu quero que todos abram a Bíblia. Não é o Evangelho de João, tá? É a primeira carta de João. Lá no capítulo de número 2, irmãos. Primeira carta de João, capítulo 2. Pastor, onde está a primeira carta de João? Está no finalzinho da Bíblia. Se você voltar de trás para frente é mais fácil. O último livro da Bíblia é o Apocalipse. Antes do Apocalipse é a epístola de Judas, mas não é o Judas Iscariotes não, tá? Era outro Judas. Então é Apocalipse e Judas. Aí vem na ordem, né? Terceira de João, segunda de João, primeira de João.
Então é o 5º livro da Bíblia de trás para frente. Amém? 1 de João, capítulo 2. Quem achou, diga amém, pessoal. Vocês não reparam no pastor ficar olhando o celular, gente, mas é que o meu esboço está aqui, tá? Eu quero ler com vocês o verso 18. Amém? Diz assim, ó: filhinhos, é já a última hora. E como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito, que igreja? Anticristos. Por onde conhecemos que é já a última hora. Versículo 19. Saíram de nós, mas não eram de nós. Porque se fossem de nós, ficariam conosco. Mas isso é para que se manifestasse que não são o que, igreja? Não são todos de nós. Irmãos, aqui o texto sagrado ele nos fala sobre essa preocupação que nós vamos ter quando chegar o último tempo, os últimos tempos. O anticristo, aquele que vai por um tempo receber o poder de governar as nações da terra e vai espalhar a maldade, ele ainda não se manifestou, ele ainda não apareceu. Pastor, ele já está entre nós? Não sabemos. Amém, pessoal? Então, toda hora aparece alguém falando assim, não, porque é o fulano, porque é o Beltrano. Eu lembro que quando eu me converti, o pessoal evangélico, quem é crente há um pouquinho mais de tempo vai lembrar disso. O pessoal falava assim, não, porque é o Papa que está aí. Aí morreu o Papa, não era ele. Aí depois veio o outro, né, pessoal? Morreu João Paulo II, veio o Bento. Quem lembra do Bento? O Bento era alemão, era o Ratzinger, o nome dele, né? O anterior era o João Paulo II, era o Karol Wojtyła, ele era polonês. Aí veio o Bento, aí o pessoal, não, esse e morreu também. Aí quando veio o argentino, misericórdia, né, pessoal? Aqui no Brasil, agora é esse. Só que deixa eu explicar para você. O anticristo, ele não vai ser um líder religioso, ele vai ser um líder político. Ele vai ter um ajudante que vai ser o falso profeta, que este sim será um líder religioso, que vai ajudar a espalhar a mensagem dele. Amém? Isso aqui são algumas coisas que você precisa entender. Amém? Eles vão agir na terra no final dos tempos, fazendo com que muitas pessoas, mas muitas, sejam enganadas. E é sobre isso que eu queria falar com você, sobre o espírito do engano. Porque a Bíblia fala que o anticristo ainda não se manifestou, ainda não apareceu. Mas o espírito dele já está no mundo. Amém? A Bíblia diz que o mistério da maldade, da impiedade já opera. Então, ele ainda não apareceu, mas a mensagem dele já está sendo pregada no mundo todo. E milhões de pessoas, acho que podemos dizer bilhões de pessoas no mundo, têm acreditado na mensagem do anticristo, nos profetas dele. Pastor, quem são os profetas do anticristo? São todos aqueles que são usados pelo diabo para pregar doutrinas que são contrárias à palavra de Deus. Se você for comigo, volta um pouquinho agora, na primeira carta de Paulo a Timóteo. Vamos lá. Em nome de Jesus. Primeira carta do nosso irmão Paulo a Timóteo, no capítulo 4, olha só o que a Bíblia vai dizer para nós. Primeira carta de Paulo a Timóteo. Você estava em João, você vai voltar um pouquinho, um cadinho. Ó. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 1. Lê comigo, ó. Diz assim: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé. O perigo está aqui, ó. Olha para mim. A palavra, olhem para o pastor, só um minutinho. A palavra apostatar da fé significa abandonar a fé. O que é apostasia? Apostasia é o abandono da fé. Paulo escreveu para os Tessalonicenses dizendo assim, que o anticristo não virá sem que antes venha a apostasia. Então vai chegar um tempo, e a gente já tem visto alguns sinais disso, em que vai haver um grande abandono da fé. Ao mesmo tempo que o evangelho será pregado como nunca,
Porque o Senhor Jesus falou lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 24, que esse Evangelho do Reino será pregado em todos os lugares, em testemunho em todas as pessoas, a toda a gente, e então virá o fim. Amém? Então Deus já tem usado os servos dele, muitos servos dele, para espalhar a palavra pelo mundo todo, irmão. Hoje, para a honra e glória do Senhor Jesus, através da nossa programação, por exemplo, estou falando só do nosso ministério hoje, mas são muitos, são várias igrejas, louvado seja Deus por todos os pregadores da verdade. Mas só para você ver, a Igreja da Graça hoje evangeliza pessoas no mundo todo. O missionário R. Soares, 47 anos atrás, ele começou a pregar na televisão. E hoje, pessoal, a nossa programação, ela é traduzida em diversos idiomas. Lá no mundo árabe, irmão, tem pessoas sendo evangelizadas, se convertendo. Amém? Irmão, é lindo o que Jesus está fazendo. Louvado seja Deus por isso. De vez em quando a gente recebe notícias assim, chegam testemunhos, sabe, de famílias inteiras que se converteram assistindo a programação, ouvindo a mensagem. Mas, louvado seja Deus. Mas não é só a nossa igreja, são vários que têm feito, que têm espalhado a palavra de Deus, que têm ido onde Jesus mandou e levado a palavra. Amém? E pregar a palavra de Deus é ir até os confins da terra, mas é aqui também. A rua que você mora é um campo missionário. Amém, meus irmãos? A escola que você estuda, a empresa onde você trabalha, onde Deus colocou você, você tem que olhar ali e falar: aqui é a minha missão, eu vou ganhar essas almas para Jesus. Eu vou dobrar os joelhos, vou orar por essas pessoas, eu vou pedir a Deus que Ele me ajude a dar um bom testemunho, para que as pessoas olhem para mim, para o meu procedimento, para a minha vida e vejam Jesus em mim, vejam Cristo em mim. Amém? E aí, e com sabedoria também você vai falar. Você vai pregando, você vai falando. Você vai pregar com a sua vida, mas pregará também com as suas palavras. E aí você vai ganhando almas para Jesus. E em todos os lugares o Evangelho será pregado. Louvado seja Deus. E temos que pregar. Mas ao mesmo tempo que o Evangelho será pregado, a Bíblia fala que haverá um abandono da fé, a apostasia. Então muitos que já conheceram a Cristo, irmão, puxa, quantas pessoas já tiveram aí onde você está, sentado ouvindo a pregação, servindo a Deus, amém? Com uma fé verdadeira, sadia, pautada na palavra de Deus, na verdade, e de repente essa pessoa deixou-se levar pelo engano. Um dia alguém falou para ela que a mensagem que a gente prega não é verdadeira, e ela foi deixando entrar aquela semente no coração dela. Daqui a pouco ela começou a duvidar de Deus, duvidar da igreja, duvidar da fé. E hoje muitos desses se tornaram até inimigos da nossa fé, irmão. Você encontra gente hoje que a vida dela, olha que tragédia, a vida dela é falar mal do Evangelho. Tem gente que tem canal no YouTube só para falar mal de igreja, só para falar mal da nossa pregação. Toda a mensagem da pessoa é dizer assim: não, porque essas igrejas que pregam e que falam de dízimo e não sei o quê, e esses pastores só sabem falar disso. Por quê? Porque apostataram da fé. O que aconteceu com eles? Capítulo 4, versículo 1. O Espírito expressamente diz: nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos. Aqui que eu queria chegar. Dando ouvidos ao que, irmão? Espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Olhem para mim, irmão. Existem diversos tipos de ações demoníacas. E existem demônios, existem espíritos malignos, que a ação deles é enganar as pessoas. Eles entram às vezes na vida de um homem. Alguns, irmãos, alguns até aparecem para esses homens. A Bíblia fala que alguns eles se transfiguram em anjos de luz. Vocês já leram isso? A Bíblia fala, quer ver? É 1 Coríntios, capítulo 2. Olha só que coisa séria. Deixa eu ler aqui para você. Só pegar aqui. As minhas referências estão todas aqui. É 2 Coríntios 11, 14. 2 Coríntios, capítulo 11. Capítulo 11. O versículo de número 13 diz assim, 2 Coríntios 11, 13, diz assim: porque tais falsos apóstolos
são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. Alguns chegam, irmãos, a dizer que são apóstolos. A palavra apóstolo significa enviado. Eles dizem que são enviados de Deus, que eles é que estão pregando a mensagem da verdade, que a mensagem que nós pregamos é mentirosa. Não, porque esses aí só querem saber de fazer comércio com a palavra de Deus. Falam esse tipo de absurdo de nós. E aí eles começam a dizer: nós é que somos enviados por Cristo. Só que eles são falsos obreiros. A Bíblia diz que são Como é que Paulo fala aqui, ó, versículo 13? Ele fala: eles são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. Agora olha o 14. E não é maravilha, porque o próprio Satanás, lê em voz alta, se transfigura em anjo de luz. Irmão, durante toda a história, sempre houveram homens que foram visitados pelo diabo, visitados por demônios. E esses demônios, espíritos de engano, no momento da sua manifestação, da sua visitação, eles se transfiguravam em anjos de luz. Isso não aconteceu várias vezes, pessoal. O fundador dos Mormons, o Joseph Smith, ele disse que ele era visitado por um anjo, pelo anjo Moroni. E o anjo apareceu para ele e disse assim: todas as igrejas estão erradas. Olha, é sempre a mesma coisa. Vocês estão entendendo? Quem está entendendo, diga amém. Ele aproveitou um que já estava insatisfeito, um que já estava com o coração, sabe, cheio de mágoa das igrejas. E aí aquele demônio, pastor, o senhor está falando que é um demônio? Eu falo sem medo, foi um demônio. Se apareceu alguma coisa para ele, foi Satanás, foi um espírito enganador. O espírito de Deus, um anjo de Deus não foi. Amém? E apareceu para ele e disse assim: ó, todas as igrejas estão erradas, mas agora você vai ser o mensageiro da verdade. E hoje são milhões de pessoas aí que infelizmente estão nessa seita enganados. Eu estou falando de um, pessoal, poderia falar de outros. O profeta Mohammed, ele é a mesma coisa. Insatisfeito com os cristãos e insatisfeito com os judeus. Ele começou a se isolar numa caverna. Um dia apareceu um anjo para ele dizendo que era o anjo Gabriel. E começou a dizer para ele: você é o profeta, o último, o verdadeiro. E hoje estão aí os seguidores dele aí, pessoal, pelo mundo. E infelizmente, pessoal, quantas pessoas acabam caindo por causa desse espírito de engano? Para nós, tem que ficar aquela palavra de Gálatas 1:8. Eu não vou nem abrir, não. Eles vão colocar ali para mim, ó. Gálatas 1:8. Olha o que Deus fala. Por favor. Ó. Mas ainda que nós mesmos, ou o que, igreja? Um anjo do céu vos anuncia o quê? Outro evangelho, além do que já temos anunciado, seja o quê? Eu gostei que ficou grandão ali, seja anátema. Sabe o que é anátema? É maldito. Se um dia você estiver lá na tua casa, imagina a cena, você está lá na sua cama dormindo, de repente entra uma luz no seu quarto, e aparece um anjo louro, dos cabelos encaracolados, seus cachos, amém? Seus olhos azuis, uma auréola na cabeça. E ele olha para você e ele fala, imagina, ele olha para você e ele fala: Júnior, todas as igrejas estão erradas. A Bíblia, olha a mensagem do diabo, ó. A Bíblia está errada, a Bíblia foi mudada pelos homens, mas para você eu vou mostrar a verdade. Sabe o que o Júnior tem que fazer nessa hora? Ele tem que falar: obrigado, o Senhor me ama, é isso? Ele tem que falar assim: Satanás, eu te amarro em nome. Se você tiver juízo, faça isso. O missionário R.R. Sombra esses dias estava falando para nós de uma mulher, se eu não me engano foi aqui na nossa cidade, se eu não me engano foi aqui em São José dos Campos que ele falou, que a mulher disse que Jesus aparecia para ela, mas era uma coisa estranha, a forma como se apresentava a mensagem. Um dia, quando veio com a mensagem falsa, aquela mulher repreendeu em nome de Jesus, na mesma hora desapareceu. A mulher achava que ela estava sendo visitada por Jesus, mas era um espírito de engano. Irmão, tem muitos aí sendo visitados por espíritos de engano. Muitos. Amém, pessoal? Agora, qual é o problema? Nós acabamos de ver a Bíblia dizendo que Satanás, ele se transfigura num anjo de... Ele não vai aparecer, irmão,
dizendo que ele é Satanás, que ele é o diabo, que ele veio roubar, matar e destruir. Não. Ele vai chegar com uma mensagem que se assemelha, às vezes, à mensagem do Evangelho. Você vai falar, olha, mas é tão parecido. Parece até com a mensagem que o pastor prega na igreja. E aí que está o problema, irmão. O joio parece com o trigo, você sabia disso? Amém? Vocês sabiam? Só que só o trigo dá fruto, só o trigo serve para pão. O joio não serve, o joio só vai servir para ir para o fogo depois, a Bíblia fala. Você está recebendo uma mensagem que parece a verdade, mas é a mentira. Então cuidado. Em Atos 16, olha só o que Deus está falando para nós. Ó. Aqui é um testemunho. O nosso irmão Lucas, que foi quem escreveu o livro de Atos dos Apóstolos, ele era companheiro de Paulo na missão. E ele testemunhou a libertação de uma jovem. Ele vai dizer assim, ó: e aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha um espírito de adivinhação. Então essa moça, pessoal, só um minutinho, já continuou na leitura. O espírito que agia nela fazia ela adivinhar as coisas. Irmão, como tem gente que cai nesse engano? As pessoas vão lá no centro de feitiçaria e incorporam um espírito, é um demônio, amém? Só que daí o demônio, ele fala assim, eu sou a vozinha dela que morreu. E começa a falar coisas. Lembra quando você era criança, eu te levava para passear no parque, e você pedia sorvete de flocos e eu te dava. E aí a pessoa começa, ai, a minha vozinha mesmo lembra de tudo. Até parece que para o diabo é difícil saber que você passeava com a avó. Amém? Que você gostava. Não, e fala coisa, pastor, mas ele falou uma coisa que não tinha como ninguém saber. Ele disse que lá dentro da minha gaveta eu guardo uma foto dela. E, irmão, essas coisas para o demônio saber isso aí é tão fácil. E tem, irmão, milhões de pessoas que vão atrás desse engano. Amém? O espírito ali incorpora e começa a psicografar uma carta. Ah, foi a carta do meu paizinho que morreu, do meu ex-marido. E sabe qual que é o problema? É que eu estou falando para você. O espírito de engano, ele não vai falar para a pessoa fazer maldade. Ele vai dizer assim, ó, eu sou o teu ex-marido que morreu, mas eu quero que você seja feliz. Eu quero que você case de novo. Ó, tá querendo o meu bem. Quem está entendendo, diga amém. Aí a pessoa cai nesse engano. Não, pastor, mas ele falou que quer que eu seja feliz. E aí as pessoas caem nesse engano. Essa moça tinha um demônio, um espírito de adivinhação que agia nela. E ela, pessoal, a Bíblia diz que através dela, os donos dela ganhavam muito dinheiro. Ó, o versículo de número diz assim, a qual adivinhando dava grande lucro aos seus senhores. Ela era escrava e os donos dela aproveitavam desse falso dom que ela tinha de adivinhação para ter lucro, para ganhar dinheiro. Aí o versículo de número 17 vai dizer assim, olha o engano. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo, estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. Irmão, eu pergunto a você, cadê a mentira naquilo que o demônio falou ali? Quem está falando ali não é um espírito de luz, mesmo porque só existe um espírito de luz, é o Espírito Santo. É o único espírito que pode viver em mim e você, é o Espírito de Deus, é Deus, amém? Ali é um demônio, é um espírito enganador, amém, meus irmãos? Mas o que ele está dizendo? Ele começa a gritar, pensa naquela moça, possessa de demônio, mas ela está falando assim, ó, esses homens são de Deus, eles estão nos anunciando o caminho da salvação. Irmão, se Paulo não tivesse discernimento de espírito, ele poderia falar, olha, esse espírito aqui, ele é bom. Ó, ele tá junto com a gente, está ajudando a gente. Está dizendo que nós somos homens de Deus. E é isso que acontece, irmão. Você vai lá na feitiçaria, o espírito lá incorpora e ele fala, não, aquela igreja é boa. O mesmo Deus que está lá está aqui. E a pessoa acredita. Quem está entendendo, diga amém. Irmão, não está não.
Se por favor me perdoe se tem alguém aqui que acredita nisso, ou alguém assistindo em casa, não é o mesmo Deus. Aquele Espírito lá está dizendo, esses homens, eles estão nos anunciando o caminho da salvação. E aí, irmão, o que Paulo fez? Paulo foi lá e deu um abraço na moça, é verdade? Não. A Bíblia vai dizer para nós, versículo 18, e isto fez ela por muitos dias. Há tempo que o diabo usava ela, coitada. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito, o quê? Em nome de Jesus, te mando que saia dela. E na mesma hora, irmão, se você aceita que aquele espírito de engano comece a falar, você tem que entender o seguinte: no começo ele vai falar algo que vai ser parecido com a verdade. Não vai demorar muito, ele vai começar a vir com um mais, com um porém. Não, olha, esses homens nos anunciam o caminho da salvação, mas, porém, nós aqui também. E aí começa, irmão, a entrar o engano. Quando você vê, você está totalmente dominado no engano. O que tem, meu irmão, de igrejas aí, que parecem igrejas evangélicas, mas estão anunciando, fazendo a obra do diabo. Tem muitas, irmão. Porque o espírito de engano conseguiu entrar. Amém? E enganar essas pessoas. Pastor, que coisa séria. É muito sério mesmo. E aí, pastor, e agora? O que eu faço? Como é que eu fico? Como é que eu vou saber? Aí que vem a dúvida, né? Como é que eu farei para não ser enganado? Vamos primeiro, deixa eu mostrar para você. Isso aqui vai ajudar muita gente hoje. Vamos primeiro, a gente estava na primeira carta de João, volta lá. 1 de João, capítulo 4, versículo 1. Primeira carta de João, capítulo 4. Lá no finzinho da Bíblia, de novo. Lembra que eu falei no começo? De trás para frente é o quinto livro. 1 de João, capítulo 4. Amém? Versículo 1. Diz assim, amados, não creiais em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus. Porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. O versículo 2 vai dizer assim, nisto conhecereis o Espírito de Deus. O único Espírito que pode viver em nós é o Espírito de Deus. E João fala, nisto conhecereis. Todo Espírito que confessa que Jesus veio em carne é de Deus. O nosso irmão João, nesse tempo, ele estava combatendo uma heresia. Havia uma seita se espalhando, dizendo que Jesus nunca teve um corpo físico. Como é que pode o Deus Santo viver numa carne pecadora como a nossa? Eles falavam essa mentira. E muitos estavam se enganando, sendo enganados. E João deixou bem claro, o Senhor Jesus é totalmente Deus. Ele é o verbo que estava com Deus, que é Deus e que se fez carne e habitou entre nós. Amém? Então João, ele pregava essa verdade. Mas eu não vou entrar muito nessa questão da heresia que João combateu. Eu queria só mostrar o que ele falou no começo. Ele disse assim, versículo 1, volta lá, capítulo 4, versículo 1. Amados, não creiais em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus. Irmãos, Deus está dizendo através do nosso irmão, do apóstolo São João, que nós podemos colocar à prova, nós podemos provar. Eu vou até usar aqui uma palavra, talvez alguém vá achar um pouco estranha, mas nós podemos testar, sabe, se uma coisa é de Deus ou não. Se aquilo ali que nós estamos ouvindo é a verdade ou não. Amém? Pastor, então eu não sou obrigado a engolir tudo que eu ouço? Não. Você só tem que aceitar a palavra de Deus. Eu já falei para você várias vezes. Olha a responsabilidade que eu tenho. Você não tem que estar aqui na igreja só porque você gosta de mim, ou porque você simpatiza com o ministério. Mas eu amo tanto o ministério. Eu também amo. Eu amo o ministério, meus pastores, meus irmãos em Cristo. Amém? Mas o meu compromisso aqui nessa igreja é um compromisso com a verdade. Eu tenho estado aqui, louvado seja Deus, há 25 anos. Agora no ano que vem, já está chegando. 13 de fevereiro do ano que vem, vão fazer
26 anos que eu fui batizado nas águas. Olha só como é que o tempo vai passando, né, pessoal? Louvado seja Deus. Daqui a pouquinho eu vou fazer 30 anos com Jesus. Glória a Jesus, toda a honra e toda a glória. Mas vai demorar ainda, pessoal, que eu sou menino ainda. Mas voltando aqui para a mensagem, você não tem que estar aqui só porque você gosta. Não, você tem que estar aqui porque você sabe que aqui é pregada Eu estou há 25 anos aqui e, glória a Deus, eu tenho ouvido todos os dias a verdade. Quando eu ouço o missionário, eu não estou exaltando o homem. Amém, pessoal? Os homens são falhos. Amém? Entenda bem, homens falham. Eu posso até estar amarrado em nome de Jesus, não estou falando de prática de pecado, tá? Mas estou falando de falha. Eu sou um homem falho, mas a mensagem que eu prego não pode ser. Quem está entendendo, diga amém. O homem pode ter erros. Quando eu falo pode, não é pode de estar liberado. Não. O homem de Deus tem que procurar viver na verdade. Diga glória a Deus. Agora, olhe para mim. Ele tem que procurar viver a verdade. Mas ele tem que crer na verdade e anunciar a verdade. Se ele vai acertar sempre na vida dele, é outra coisa. Algumas vezes pode ser que em algum momento nós somos falhos, a gente é muito pequeno, a gente está aprendendo. A criança, quando está aprendendo a andar, às vezes ela tropeça ou não tropeça? Mas aí ela levanta e continua a andar. Quantas vezes eu na minha caminhada com Cristo, eu me peguei falando, Jesus, eu estou errado, tenho que voltar ao primeiro amor, tenho que me arrepender. Já tive que pedir perdão para pessoas, falhei com irmãos em Cristo, às vezes no momento. Isso é normal, amém, pessoal? Todos nós estamos aprendendo e estamos evoluindo, diga a glória a Deus. Agora, desde que eu dei minha vida a Cristo até hoje, eu tenho que ter certeza de que tudo que eu anunciei, que eu falei, é a verdade. O homem não pode, olha para o pastor, quando ele vai abrir a Escritura e anunciar a Escritura, aqui ele não pode errar, amém? Aqui ele não pode errar. Se algum dia ele errou e ele entender pela palavra que ele está errado, ele tem que confessar que ele errou. Se algum dia eu falei alguma coisa que não era de Deus, eu tenho que chegar aqui, irmãos, olha, eu estava lendo a Bíblia, eu vi que eu errei, me perdoa. Quando eu falo errar, não estou falando errar, por exemplo, eu falo para você, irmãos, 1 Coríntios 10, e não era o 10, era o 11. Isso aí é uma coisa normal que acontece. Quem está entendendo, diga amém. Eu estou falando de errar na doutrina. O homem de Deus, quando ele prega a doutrina, ele tem que pregar a verdade. Então você que está aí ouvindo, não só de mim, mas de qualquer outro homem de Deus, quando você ouve, você tem que estar aqui, atento. Opa, isso aí não é a verdade não, isso aí é engano. E é fácil, irmãos, as pessoas serem enganadas, por quê? Porque os falsos profetas, aqueles que são usados pelo espírito de engano, eles são sedutores, irmãos. Amém? Se você pensar, o espírito do engano, ele já agiu logo no começo da história da humanidade. Lá em Gênesis, a Bíblia vai dizer para nós, no capítulo de número 3, que a serpente era mais astuta que todas as animárias do campo que o Senhor Deus havia feito. E esta disse à mulher, é verdade que Deus disse, não comereis, é assim que Deus disse, né? Não comereis de toda árvore do jardim, versículo de número 2. E disse a mulher à serpente, do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Versículo de número 4. Então a serpente disse à mulher, certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. O espírito do engano já agiu logo no começo. O próprio diabo aqui, o próprio arcanjo caído aqui, pessoal, né? Ele está ali enganando a mulher, despregando a pregação que Deus havia feito a ela. Ele pergunta, é verdade que Deus falou que vocês não podem comer de nenhuma árvore? Ele sabia muito bem o que Deus tinha falado. E a mulher disse, não. A mensagem que eu tenho de Deus, a palavra que eu tenho de Deus, a palavra que Deus falou para mim, é que nós podemos comer de todas. Mas a árvore que está no meio do jardim, nós não podemos comer dela. Se nós tocarmos e comermos, nós vamos morrer. E o que a serpente vem e fala? Vai morrer não, minha filha. Nada a ver.
Deus é bom, Deus é amor. É o espírito do engano. Amém? No dia que você comer, você será como Deus, sabendo o bem e o mal. O engano entrou no coração da mulher. A Bíblia diz no versículo 6 que ela viu que a árvore era boa para comer, agradável aos olhos e desejável para dar entendimento. Tem muitos aí, irmão, olha para mim, que acham que estão tendo verdadeiro entendimento. Um dia eu visitei um obreiro, não vou falar onde foi, não vou falar não, tem uns anos já. Irmão, uma pessoa que fez a obra de Deus do meu lado. Uns 3 anos esse irmão teve comigo. Quantas vezes fez visita comigo, me viu expulsar demônio, me viu fazer a obra de Deus, quantas vezes. E um dia eu estava passando na cidade dele, deu saudade dele, até liguei para o pastor dele na época e falei assim: ô pastor fulano, você tem o telefone do irmão tal? Porque eu não tenho mais, eu estou com saudade dele, queria ver ele. E o pastor falou assim: pastor Alex, o senhor não vai ficar muito feliz quando o senhor ver ele não. Eu falei: por quê? Vai lá que o senhor vai entender. Cheguei na casa dele, irmão, ele me recebeu bem, fez uma mesa para mim. Aí daqui a pouco ele me chamou no canto, assim, me chamou numa outra sala e falou assim: pastor, eu preciso falar com o senhor. Eu falei: o que foi, irmão fulano? Ele falou assim: ó, é porque agora eu conheci a verdade e eu preciso falar para o senhor. Eu falei: mas como assim você conheceu a verdade? O que você ficou 3 anos comigo? E sem falar de outros. Amém, pessoal? Eu tô falando de mim aqui, teve mais gente aqui que foi pastor dele também. Né? Eu olhei ali, o irmão já entendeu o recado ali. A gente ficou, não precisa falar onde foi. Quantos anos o senhor ficou lá, pastor? 5 anos. O senhor ficou 5 anos enganando ele. Eu fiquei 3 anos enganando ele, o senhor ficou 5. E ele falou assim: não, porque agora eu conheci a verdade. E é sempre assim, irmão, o espírito do engano age dessa maneira. Ah, então isso quer dizer que o que Deus tinha falado para mim não era verdade. Estavam me ocultando o verdadeiro entendimento. Mentira, irmão. O verdadeiro entendimento você tem recebido desde que você recebeu o Evangelho. O que estão querendo semear no seu coração não é uma verdade que estava oculta a você. O que estão querendo semear no seu coração é a mentira, é o engano. E Eva comeu do fruto, deu ao seu marido, e depois o resto da história vocês sabem. Amém, irmão? O mesmo espírito que enganou Eva está tentando enganar muitos hoje. Paulo falou isso lá em Atos. Rapidinho, ó. Atos dos Apóstolos. Deixa eu só ver aqui rapidinho. Eu anotei aqui, mas deixa eu ver aqui, ó. É 2 aos Coríntios, capítulo 11. Não é Atos, não. Atos é outra coisa. 2 aos Coríntios, capítulo 11. Segundo aos Coríntios, capítulo 11. Quem achou, diga glória a Deus. O versículo 1 vai dizer assim, ó. Olha Paulo falando. Tomara que me suportasseis um pouco na minha loucura. Suportai-me, porém, ainda, porque estou zeloso de vós com o zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. Amém? Olhem para mim. A igreja é a noiva, que um dia será dada ao marido, que é Cristo. Diga glória a Deus. Até que Cristo venha, nós temos que nos manter puros. Amém, meus irmãos? Paulo está dizendo: eu sou como aquele que cuida da virgem. Eu entendo o que Paulo está falando, porque é também o meu ministério, é o ministério dos pregadores. Nós temos que manter o povo puro, preparado para quando Jesus vier. Amém? Aí Paulo está dizendo: tem hora que vocês acham que eu exagero, que eu sou louco, mas me suportem, porque eu tenho zelo, eu estou cuidando de vocês. Aí ele fala no versículo 3, ó: mas temo que, assim como a serpente fez o quê? Enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam, de alguma sorte, corrompidos os vossos sentidos e vos apartem da simplicidade que há em Cristo. Vocês entenderam? Quem entendeu, diga amém.
A mesma serpente está tentando enganar hoje. Nós não podemos cair no engano. Amém, pessoal? Duas coisas para você entender, para você não cair no engano. Amém? Olhe para o pastor Alex. Esses falsos profetas, o problema é que muitas vezes coisas que eles falam acontecem. Pastor, mas o fulano disse que ia acontecer e aconteceu. Olhe para mim. Toda a palavra de Deus se cumpre. Amém? Mas não é porque uma palavra se cumpre que significa que ela seja de Deus. Pastor, mas o fulano lá ele fala que faz e faz mesmo. Mas não é porque ele fala que faz e faz mesmo que significa que ele é de Deus. O pregador de Deus, ele sempre vai falar e vai acontecer quando ele é usado por Deus. Diga amém. Mas o critério que nós temos é que ele sempre vai falar segundo a palavra. Amém? A palavra de Deus, irmão, ela é o nosso, vamos dizer assim, ela é o nosso critério para saber o que é certo e o que é errado. Como é que olha para mim, como é que você avalia se o que eu falo é de Deus ou não? Você pesa, você coloca a minha mensagem dentro vamos dizer assim, dentro dos moldes, dos limites da Bíblia. Se o que eu falo está dentro da palavra, não é só que está escrito na Bíblia, mas está de acordo com a doutrina bíblica. Se o que eu falo está na palavra, amém? Então você sabe que aquilo que eu estou falando é de Deus. Diga amém. Agora, se eu falo uma coisa e você olha para a Bíblia e você não vê aquilo, ou você vê diferente, aí você já sabe que é engano. Amém, irmão? Tem muitos aí. Me perdoa, hoje parece que eu estou usando o púlpito para falar dos outros, para mandar recado. Não estou não. Amém? Se você chegar, por exemplo, para os católicos. Os católicos acreditam que a Bíblia é a palavra de Deus? Sim, eles acreditam. Só que tem um detalhe. Várias coisas que eles praticam estão fora da palavra. Você não encontra aquilo na Bíblia. Aí eles vão dizer que a tradição deles está em pé de igualdade com a palavra de Deus. Que o magistério da igreja e a tradição da igreja tem o mesmo valor da palavra e para eles tem até mais valor do que a palavra. Está errado. A palavra de Deus, ela é inerrante. Amém, irmão? Amém? Se depois do tempo da igreja, dos apóstolos, se depois do tempo que a Bíblia foi escrita, a igreja praticou qualquer outra coisa e essa coisa virou uma tradição, mas fugiu daquilo que a palavra de Deus ensina, então erraram. Não importa em que tempo foi. Ah, pastor, mas foi logo no comecinho. Mas às vezes logo no começo da história, Eva ouviu a serpente e se enganou. Quem está entendendo, diga amém. No tempo que a Bíblia foi escrita, já tinha gente sendo enganada. Amém, meus amados? Então lembra, nós temos que ficar dentro dos 66 livros, dentro da doutrina da palavra de Deus. Diga glória a Deus. Se você ficar dentro da palavra, você não vai ser enganado pelo diabo. Agora tem uma outra coisa. Nós ainda não sabemos tudo na palavra. Tem gente que está começando. Pastor, eu fico com medo porque eu sou novo convertido. E se alguém chegar, pastor, e falar uma coisa para mim, e eu não sei se aquilo é certo ou não é? Aí tem uma outra coisa. O Senhor Jesus nos deu o Espírito Santo. Porque talvez você não entende hoje, mas amanhã você vai entender. Um dia você vai ler a Bíblia, então era esse o problema. No tempo certo, o Espírito Santo vai te revelar a verdade aqui, diga amém. Mas mesmo antes de você entender a verdade aqui, nós temos essa coisa que nós chamamos de testemunho interior. É o Espírito de Deus vivendo dentro de você. A Bíblia diz que Ele testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Ele não nos deixa ser enganados. Amém, irmão? Quem tem o Espírito Santo já venceu o espírito do engano. Louvado seja Deus. Amém? É 1 de João 4,4. Fala comigo em voz alta. Filhinhos, sois de Deus e já os tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que ele que está. Você já venceu. Quem que eu já venci? Você já venceu o diabo, o anticristo, o falso profeta? Já venceu toda essa turma do diabo aí. Maior é o que está em nós. Diga glória. Eis-me aqui, prostrado outra vez, para tudo entregar, para tudo entregar. Aleluia. Leva-me
perto de ti, Senhor. Anseio por ti, anseio por ti. Eu me rendo. Comece a se render a Ele agora. Comece a se entregar. Aleluia. Oh, enche-me da graça e do teu amor. Sacia o meu ser, sacia o meu ser. Abraça-me, Senhor, abraça-me. Ouve o meu clamor, fala pra mim, fala pra mim. Cante pra Ele, eu me rendo. Pra conhecer-te mais, pra conhecer-te. Eu me rendo. Pra conhecer-te mais, pra conhecer-te mais. Vento de poder sopra em meu viver, faz teu querer em mim, como um vendaval, como sobrenatural, faz teu querer em mim. Cadê aquele glória a Deus? Cadê aquele glória a Deus? Isso, olha que lindo. Isso, toda a igreja levanta as mãos. Transborde agora dessa unção, desse poder. Que coisa linda. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. De balaba, chora, balaba, balaba, canta, balaba. Ri, balaba, chora, badaraba, cantaraba. Oh, de balaba, chora, badaraba, canta, balaba, chora, balaba. Ri, balaba, che, balaba, canta, balaba. Receba o Espírito Santo agora. Receba o Espírito Santo agora. Seja batizado no Espírito Santo. Seja cheio do poder de Deus. De balaba, canta, balaba. Ri, balaba, chuririri, canta, balaba. Oh glória! Oh glória a Deus! Dá aquele grito de glória a Deus! Balaba, xebalabalaba. Siriri canta labalaba, xebalabalaba. Oh, aleluia! A igreja adorando. Cadê o glória a Deus da igreja? Para não, irmão. Cadê aquele povo apaixonado pelo Senhor? Os jovens, as crianças, os velhos, todos, homens, mulheres, te amamos, Senhor. A tua igreja te adora. Aleluia. Faz teu querer em mim. Eu me rendo. Eu me rendo pra conhecer-te
pra conhecer-te. Eu me rendo, eu me rendo pra conhecer-te, pra conhecer-te mais. Vento de poder sopra em mim, faz teu em mim, como um vendaval, como um sobrenatural, faz teu querer em mim. Eu me... Obrigado, Senhor. Estamos totalmente entregues a Ti. Somos Teus. Eu sou do meu amado, o meu amado é meu. Toda a igreja diga glória a Deus. Diga obrigado, Jesus. E vamos aplaudir o nosso Senhor. Pessoal de casa, Deus abençoe vocês. Fiquem na paz.